Tu estás no computador agora? Oi? Você está no computador agora? Eu tô usando o celular pela chamada, mas o computador tá aqui. Não. Foi o que eu falei pro seu pai, ou pra ti, não lembro. Pelo computador é bem melhor, né? Até mesmo o sinal da internet é melhor. Mas tudo bem. Agora que tá no celular, deixa, senão a gente vai perder muito tempo para trocar, né, de dispositivo. Sim. Vamos continuar então. Vamos tentar resolver esse problema. Esse 11 aqui você tentou e não conseguiu. Vamos fazê-lo então. A figura ao lado representa uma peça retangular plana com três furos indicados por F1, F2 e F3. As medidas dadas em milímetro indicam as distâncias dos centros dos furos. Uh, Circunferências em relação aos dois lados da peça. Assinale a alternativa que indica corretamente a menor distância entre os furos F2 e F3. Daí tu fez a subtração e não foi suficiente. É, deixa eu ver aqui qual alternativa eu acabei colocando. Eu coloquei a alternativa A. Hum, Porque tu fizesse uma simples conta de menos. Mas na Sim. realidade o que tu tens que fazer é um teorema de Pitágoras, percebe? Tu tens que Sim. encontrar esse cara, bem, se ele está pedindo a distância entre F2 e F3, ele quer esse risquinho verde que eu fiz aqui, né? Uhum. Isso. Só que para tu conseguir encontrar o valor desse risquinho verde, eu acho que tu concordas comigo que tem que fazer o teorema de Pitágoras desse rosa aqui e desse rosa aqui, né? Sim. Pois é. Bem, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar, eu vou copiar essa coisa, colocar no meu quadrinho, que fica mais bonitinho. Aí, vamos resolver aqui. Depois eu posso te enviar essas coisas. Muito bem, vamos resolver por teorema de Pitágoras. Tu tá no primeiro ano do ensino médio? Não, eu estou no nono ano. Ah, tu não tá nem no médio ainda, então é normal que tu não saiba o teorema de Pitágoras, apesar Sim. de que é muito importante. Bem, eu tô falando que tu não sabe, mas eu não sei se tu sabe ou não. Tu sabe resolver agora que eu te falei que tem que usar o teorema de Pitágoras? Eu sei levemente o conteúdo que eu dei uma estudada por cima. Hum. Bem, o que acontece é o seguinte, aqui é o teorema de Pitágoras. Então, existe esse teorema, um teorema muito importante, que ele funciona para qualquer triângulo retângulo, tá? Triângulos retângulos, eu acredito que tu saibas o que é, certo? Sim, São sim, aqueles triângulos com um lado reto, ó, né? Que é esse ladinho aqui, concorda comigo? sim. O ângulo reto, desculpa. O lado que está oposto é sempre a hipotenusa. A gente costuma dizer que a hipotenusa é o maior lado. Só que não é legal Uhum. falar isso, tá? Porque às vezes é difícil tu verificar, tu visualizar qual é o maior lado. Claro que nesse que eu fiz aqui tá até meio que claro que é esse, mas poderia não estar. Então tu tem que sempre pensar que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, tá bom? Uhum. Portanto, é este aqui, essa é a nossa hipotenusa. Portanto, eu vou chamar de IP, de hipotenusa. E para qualquer triângulo retângulo, tu vai ter outros dois lados que a gente chama de cateto. Esse aqui pode ser o cateto A e esse aqui pode ser o cateto B. A ordem não importa. Eita, eu tô com um problema aqui que eu aprendi, que eu comprei esse negócio e não sei usar direito ainda. Mas vamos aos poucos aqui. Aqui é o B, tá bom? Tá bom. E agora você vai utilizar o teorema de Pitágoras, né? Eu vou escrever o teorema de Pitágoras aqui para você, que a gente costuma dizer que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lembra do teu professor falando isso? Sim, mais ou menos. Que eu não aprendi isso na escola ainda. Hum, então meio que não tinha como tu conseguir resolver, a menos que tu tivesse estudado por conta, né? Então tu estás fazendo essa prova para entrar no IFSC, é isso? Daí, no caso, a prova que eu vou fazer pra valer vai ser em novembro.
Claro, claro. Ó, tu pode ter certeza absoluta que o teorema de Pitágoras vai cair tanto na física quanto na matemática, tá? Tem que saber muito bem Uhum. isso. Tudo que envolver ciências ali tem o risco de cair hipotenusa. Então, essa talvez seja a equação mais característica e importante da matemática. Tem que saber usar ela. Sim. Agora, beleza. Então, agora que eu te expliquei a formulazinha aqui, né? Então, tu percebeu que para encontrar esse verde, precisa do valor do vermelho e do azul, né? Sim. Depois eleva ao quadrado, faz a raiz, etc. Portanto, para encontrar aqui na nossa figurinha, tu precisa dos rosinhas. E aí, quanto é que mede esses rosinhas? Agora tu podes encontrar o valor deles fazendo a subtração. Tens ideia de como É, encontrar esse rosinha? sim. No caso ali do cateto A seria metade de 40, no caso 20. Metade de 40? Por que metade? Não está exatamente na metade ali. É, é, Tu tens que pensar de outra forma, tá? Tu tens que pensar que, tipo, isso aqui é 40, isso aqui é 25. Então, quanto é que sobrou para essa partezinha aqui? no caso seria o restante, O né? restante, exatamente, que é 15, né? Isso, Porque 25 mais 15 é 40, né? Pronto. é. Por isso que tu tinha dito 15 e tu errou. Porque de fato aqui é 15 e aqui é 15 também pelo. Não, pera, aqui não é 15. Falei besteira. Aqui embaixo não é 15, né? Porque aqui tu tem 45, aqui tu tem 25. Então sobrou quanto para ser aqui? Daí seria 45 menos 25. Exato, que é quanto? 20. Muito bem. Então, uh, vamos trazer este belo desenho para cá. E agora, pelo teorema de Pitágoras, eu acho que tu percebeu que tu vai ter que elevar esses 15 e esse 20 ao quadrado, né? Sim. Muito bem. E aí, quanto que é 15 ao quadrado e 20 ao quadrado? Me fale, por favor. Ahn, Tu vai poder usar a calculadora na prova? Não. não, É. Então tem que saber fazer 15 ao quadrado bem rapidinho. Mas faz aí na tua velocidade, quando chegares na resposta me diz, tá bom? tá bom, Deixa eu escrever umas coisas enquanto isso, que tu vai fazendo aí, porque eu vou te enviar isso aqui depois, então é bom que esteja bem explicadinho. tá bom, obrigada. O que é isso? Ahn, vamos lá. Temos um triângulo, opa, triângulo retângulo, e precisamos saber a distância verde entre seus centros. Para isso, percebemos que temos uma hipotenusa, e fazendo o teorema de Pitágoras com as subtrações, achamos seu tamanho. Olha só que explicação mais bonita. É, eu já Então, fiz aqui. então me diga quanto que é 15 ao quadrado. 112, talvez? Definitivamente não. Eu vou fazer aqui do teu jeito, que eu acho que tu fez daquele jeito que a tia ensina pra gente quando a gente é pequeno, né? Desse jeito aqui, né? É, eu fiz Como aqui. é que 15 vezes 15 vai dar 112 se tu tem 5 aqui, né? Vai ter que ser uma coisa múltipla de 5. Mas tudo bem, não tem problema. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Aqui 1 Ah, vezes 5, 5. Percebeu o teu erro? E 1 vezes 1, é, mais... sim. Você mora em Chapecó. Meu, um dos meus amigos mais inteligentes em física morava aí. Agora ele tá na Suíça. Ah, que legal. É, ou Áustria, alguma coisa assim, aqui perto. O Zanin. Eu acho que ele é rico, hein? Deve ser conhecido aí em Chapecó. Mas ele é gente boa, muito gente boa. Beleza, então a gente achou 225, tá bom? Sim. Bem, tudo bem. Agora eu vou te mostrar o meu jeito de fazer a conta. Lembra que a gente aprendeu um negócio chamado chuveirinho na escola? Como? Chuveirinho. Chuveirinho? Aham. Ah, sim. Então, o chuveirinho é quando tu tem somas, né? Tem um parênteses e tem somas. É isso que a gente vai Uhum. fazer aqui. Por quê? Porque eu acho que tu concorda comigo que, né, 15 vezes 15, tu concorda comigo que o 15, olha só a mágica, ele é 10 mais 5, né? Sim.
E outro 15 também é 10 mais 5. E agora, você pode fazer o chuveirinho. Percebe, ó. 10 vezes 10, 100. 10 vezes 5, 50. Uhum. 5 vezes 10, 50. E 5 vezes 5, 25. 25. Isso. E agora é só somar, né? É uma conta muito mais intuitiva. 100 mais 50 mais 50, 200. Mais 25, 225. É bem mais fácil. Bem mais legal, né? Também, além de tudo. Então sempre dá para utilizar isso aí, pode confiar. Bem, 20 vezes 20 é mais fácil que isso aí, né? 20 vezes 20 tem 2 zeros, 2 vezes 2, 4. 400. Beleza? Eu Uhum. vou copiar isso aqui. Vou te mandar no zap. Cadê tu? Tá aqui. E vou apagar, porque isso aqui tá muito fora de contexto. Opa, deixa eu apagar aqui. Muito bem. Então, nós acabamos de encontrar, né, minha amiga, que a hipotenusa ao quadrado é igual a 225 mais 400. 225 mais 400 é 600. Opa, 625. E aí? Como é que tu vai encontrar qual é a hipotenusa? Ou seja, qual é a distância entre eles? Se a distância entre eles é a Não hipotenusa, e aqui está a hipotenusa ao quadrado, o que tu tem que fazer? fazer 225 ao quadrado? Não, esquece o 225, já foi, né? Já somei com 400 e virou esse cara. Sim. Tu queres saber qual número que ao quadrado vira 625. Qual número vezes ele Sim. mesmo dá 625. Então, o que a gente faz numa situação como essa? A raiz quadrada, né? E tem que aplicar a raiz quadrada dos dois lados, lembra? Lembra disso? Sim. Isso, e aí, qual que é a raiz quadrada de 625? Não pode usar calculadora. Daí fica complicado. É nada, fica super fácil. O que a gente faz quando a gente tem uma conta que a gente não sabe a raiz? A gente tem que fatorar. Lembra da fatoração? Uhum. E aí? Como é que a gente começa essa fatoração? Me ensina. O que a gente tem que fazer para começar? Começa por 2, eu acho. É Por 2. verdade. Só que começaria com 2 se fosse par. E esse número não é par, né? É, Muito bem. Então, o que a gente tem que fazer já que não dá para começar por 2? por 3? Mas esse número é divisível por 3? Não. Como é que tu sabe? Porque o 2 ele é menor que o 13, não daria ali. Não, você está misturando um monte de coisa. Existe uma regra, tá? Existe uma regrinha. Tá bom? A regrinha é o seguinte: para que você possa dividir por 3, obviamente, o número tem que ser um múltiplo de 3. Né? E ele não é, por quê? Porque a regra nos diz que para ser múltiplo de 3, a soma dos algarismos tem que ser múltipla de 3. Lembra disso? Tem que somar os Sim. numerozinhos. E aí, some 6 mais 2 mais 5 e me diz quanto é que dá. 14? Que não é múltiplo de 3, né? É. Então tem que testar o próximo primo, que é o 5. E o 5 tem uma regra também, que para o número ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5, que é o caso. Sim. Então é 5. Então vai lá, agora divides aí o 625 por 5 e me diz quanto é que dá, por favor. É 125. 125. Muito bem.
E o 125, ele é divisível por quem? Bem, agora eu vou te dar a dica, tá? Você não precisa pensar mais no 2 e no 13 novamente. Tu tens que pensar só no 5 para cima. Porque se esse número aqui, esse número que vem antes, não for divisível por 2 e por 3, os que vêm depois também não são, tá bom? Uhum. Pena que não dá para pôr o fone, porque eu tô me ouvindo muito, assim, mas tudo bem. Que Muito bem. tá com um problema de conexão, meu Não fone. te preocupe, não te preocupe. Agora eu quero que tu dividas o 125 por 5, por favor. 25. Pronto. E aqui já não tem muita conversa, né? 25 é dividido por 5 é 5, e o 5 só pode ser dividido por ele mesmo, 1. Pronto. Então, olha só o que a gente encontrou. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Essa multiplicação aqui dá 25. Desculpa, dá 625, tá bom? Sim. Só que a gente não quer voltar para o óbvio, né? A gente fatora justamente para descobrir como que multiplicado você pode quebrar o número que está aqui. Mas se a ideia é simplificar a raiz quadrada, eu posso te pedir pelo menos para diminuir um pouco o volume, porque daí talvez o microfone não ache que eu estou falando, etc. Daí você pode, olha só, juntar em partezinhos. Você pode dizer que o 625 é 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, concorda comigo? Sim. Então tá bom. Sendo assim, minha amiga, tu podes agora, em vez de colocar o 625 aqui, colocar 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, certo? Sim. E aí? Qual que é a resposta, então, agora que eu fiz isso para ti? É 25 multiplicado por 25. A raiz quadrada disso, né? Isso. Mas qual é o sentido de voltar para 625? Não faz sentido nenhum. A gente sabe que 625 é igual a 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. É para isso que a gente fatora. E daí eu falei que como a gente está trabalhando com uma raiz quadrada, é melhor juntar em parzinhos. Ou seja, 625 é igual a 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Porque o professor ensinou uma coisa para a gente na escola. Quando algo está ao quadrado dentro da raiz, ele sai para fora da raiz, lembra? Lembra disso? Sim. Então vai sair 5 vezes 5, que é igual a 25. Ou seja, a distância é 25. Resposta D. Ok? Sim, entendi. Entendeu mesmo? Sim. Então tá bom. Vamos recapitular o problema, tá? O problema pedia a distância entre os furos F2 e F3. Um problema de matemática, tu tens que focar no que o problema está pedindo. Esse enunciado tem um monte de coisas inúteis, ok? Inúteis. Então, ignore elas. Portanto, foque no que tem que focar, que é essa distância. Ele vai colocar coisa inútil mesmo, para que tu se perca. Muito bem. A gente olhou para a figurinha e percebeu um triângulo retângulo. Então, tem que usar o teorema de Pitágoras. Tu disse que não aprendeu na escola, mas vai aprender. É a equação mais importante que tem. Olhando para as diferenças do problema, tu encontrou os catetos do triângulo. Lembra? Sim. Jogando eles na fórmula, tu encontrou que a hipotenusa ao quadrado, porque esse é o teorema de Pitágoras, né? É igual a 625. Como estava ao quadrado, a gente fez a raiz, mas não sabe a raiz de cabeça. Não tem problema. Fatora. E que escreve em parzinhos, porque esses parzinhos saem para fora da raiz. Meio que corta, né? Sabe aquela história de cortar? Sim. É isso. Então chega na resposta. Alguma dúvida? Não. Então tá bom. Qualquer dúvida é só falar, tá? Muito bem. Vamos para a próxima. Deixa eu abrir aqui de novo a prova. E aí, queres fazer qual agora? Me diga. A número 19. 19. Todas as outras foram fáceis, é?
Não, não exatamente, mas a 19 foi uma que eu fiquei meio. Foi meio complicado, porque eu já tava com a cabeça cheia e eu não sabia exatamente como fazer. Hum, é um cubo com buracos, né? É, Beleza. Paulo calculou a massa de um cubo de lado 6 e verificou que o mesmo tinha 1.620 gramas. Em seguida, perfurou o cubo de um extremo a outro, como mostrado na figura, fazendo 3 buracos na forma de paralelepípedos retângulos. Ele deu a dimensão desses paralelepípedos que ele tirou, certo? sim. Está aqui a dimensão. Sendo assim, a massa do sólido resultante é, olha só, pediu massa, deu volume, disse que tem um buraco, muita coisa, né? Sim. Vamos focar que o problema está pedindo a massa. E deu informações de tamanhos. Veja que existe uma fórmula que eu tenho certeza que você já aprendeu nas ciências, que é o seguinte, que a densidade é igual a massa dividido pelo volume. Lembra dessa fórmula? Sim. Pois é isso que a gente vai usar para resolver esse problema, beleza? Então Uhum. deixa eu jogar lá na minha telinha de novo. Muito bem. E agora o nosso foco, então, é descobrir o que precisa aqui para resolver, né? Que na prática é a densidade e o volume. Porque eu não tenho essas informações. Eu não tenho qual é o volume desse objeto, porque esse objeto é tudo quebrado, sacou? Tem uns Uhum. buracos nele e tal, então não é uma coisa evidente. Não existe uma fórmula para o volume de um cubo quebradão como esse aí, ok? Então vamos aos poucos. Apesar de eu não saber qual é o volume do cubo cheio de buraco, eu sei que se não tivesse os buracos, seria simplesmente lado ao cubo, né? Sim. Então vamos aos poucos. Eu vou escrever um pouco sobre o que a gente vai fazer e depois, opa, e depois a gente vai fazer, tá bom? Sim. Ó, se liga. Depois tu vai ter tudo isso aí, eu vou te mandar, né? Então, oh meu Deus do céu, mas quando a pessoa é idosa é complicado, né? Deixa eu pegar aqui. Eu não sei mexer nisso, cara. Meu Deus, velho. Hoje é o dia. Vamos lá. Eu não sei qual é o. Bem, vamos focar no que a gente quer achar, né? Queremos achar a massa do cubo com buracos. Eu não sei qual é o volume de um cubo com buracos, mas eu sei qual é o volume de um cubo normal e também sei calcular o volume dos buracos, certo? Porque os buracos são paralelepípedos. E a Sim. gente sabe a fórmula do volume do paralelepípedo, a gente sabe a fórmula do volume do cubo, tudo fórmulas que a gente conhece bem, tá bom? Sim. Sendo assim, eita, sendo assim, além do volume que podemos achar com as relações das coisas citadas acima, precisamos achar a densidade desse objeto, ok? Uhum. Porque a expressão, como eu te mostrei, depende da densidade, né? A densidade, na verdade, é igual a massa vezes volume. Então, se eu quiser saber a massa do cubo cortado, né, eu tenho que passar esse volume para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ter que densidade vezes volume, ok? Massa é densidade vezes volume. Sim. Vamos focar em encontrar a densidade, tá bom? Sim. Como é que a gente vai focar em encontrar a densidade? Eu vou olhar para o enunciado
e vou perceber que ele calculou tudo antes de ter cortado o cubo. Ele disse que quando o cubo não foi cortado, quando o cubo era um cubinho normal de 6 centímetros, a massa dele era 1.620 gramas. Certo? Sim. Então vamos anotar isso aí. Eu vou até escrever aqui do lado, ó. Quando o cubo era normal, lado 6, massa, vamos chamar de massa linha, para não confundir com o que a gente quer, tá bom? Sim. Senão a gente vai misturar. Ah, mas a massa tá ali, pronto. Não. Nada a ver. Muito bem. Então vamos colocar que essa expressão aqui é dados do cubo normal. Sendo assim, eu posso encontrar a densidade do cubo normal, que vai ser a massa do cubo dividido pelo volume dele, certo? Sim. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Não, tá tudo bem. E aí, qual que é a massa do cubo normal? Me fala. É 1620. Boa. E qual que é o volume? Não seria 6 vezes 6 vezes 6? Isso, que é quanto? 36 vezes 6, né? Só deixa eu fechar minha janela aqui, que o sol tá batendo forte. Só um segundo. Tenta achar a densidade, agora que tu me falou o volume certinho. Quando achares a densidade, me fala. Perdão a demora, eu tava arrumando um negócio aqui. É 216. Ah. Desculpa, acabei precisando ir no banheiro. Então, qual que é a densidade? Alô, alô. Alô. Alô, Então. 216. Hã? O volume. Travou. Mas é que travou. Ah, tá. 216. Certo. Muito bem. Então agora tu tens que fazer essa divisão para encontrar a densidade, certo? Lembrando que a gente está encontrando a densidade para encontrar a massa depois, ok? E aí, quanto é que vai dar essa continha?
Deixa eu ver. Uns números feios, né? Não. Se fosse mais redondinho assim, dava pra cortar. Eu vou tentar dar uma simplificada. Vai fazendo aí que eu vou fazendo do meu jeito estranho. Pois se tu gostar, tu imita. Vai dar exata essa divisão. Não. Bem, a gente não precisa exatamente chegar na resposta. Dá para resolver sem isso. Não quer dizer que se você achasse não facilitaria. Facilita, mas não precisa. Por hora vamos deixar do jeito que tu encontrou ali, tá bom? Acho que já é suficiente. Agora a gente está quase chegando na resposta. Porque a gente já tem a densidade. Né? Sim. Que bom. Então, eu vou substituir a densidade aqui. E eu ainda preciso achar o volume. Ou seja, o volume desse cubo todo rasgado. O volume do cubo, eu acho que você concorda comigo, o volume do cubo rasgado vai ser o volume do cubo normal menos o que ele perdeu, certo? Sim. Só que tem um porém. Apesar de eles terem tirado essas coisas aí, né? Eles tiraram de um jeito muito especial. Aqui mede 2, aqui mede 2, e aqui mede o 6 desse paralelepípedo que foi cortado, né? Portanto, vai ter um lugar ali no meio que foi cortado 3 vezes, vamos dizer assim. Ok? Concorda comigo que vai ter tipo uma interseção ali dos cortes? Oi? Eu me perdi nessa parte. Como assim, no meio? Aqui no meio desse cubo cortado vai ter uma região que, vamos dizer assim, a hora que cortou aqui, cortou essa região. Quando cortou aqui, também cortou essa região. E quando cortou, Sim. percebe? Tipo, Sim. se tu simplesmente pegar isso, multiplicar por 3 e subtrair do volume do cubo, tu vai subtrair 3 vezes essa região do meio aqui. Daí a tua conta vai dar errado, entendeu? Esse é o detalhe. Sim. Então tem que ficar bem atento a esse detalhe. Agora a gente tem que pensar, qual é o tamanho dessa região aqui de dentro? Porque se a gente souber essa região que foi a interseção desses buracos, é só a gente somar esse valor, depois de ter subtraído ele 3 vezes, a gente soma ele 2 vezes.
E assim a gente vai ter o tamanho real. Bem, é bem autoevidente, na verdade, que é um cubo 2 por 2 por 2 ali dentro, tá bom? É um cubinho 2 por 2 por 2, porque vamos dizer assim, aqui é 2 por 2, certo? Sim. Aqui também. Aqui também. Então, quando eles se cruzam lá, eles formam um cubinho 2 por 2 por 2, percebe? Sim. Portanto, eu vou escrever sobre isso aqui para que depois tu se lembre de tudo que eu falei. Bom que eu escrevo rápido, né? Ó, temos um cubo com 3 cortes. Se simplesmente diminuirmos 3 vezes o tamanho dos paralelepípedos, estaremos excluindo 3 vezes a interseção. Isso é um erro. Portanto, encontramos o volume dessa interseção e somamos ela 3 vezes, ou melhor, 2 vezes, depois de a excluirmos 3 vezes. É que nem, pensa comigo, imagina que você está na sua sala de aula agora e vamos dizer assim, todo mundo na tua sala ou gosta de futebol, ou de vôlei, ou de basquete. E digamos que você goste dos três, ok? Daí quando Sim. perguntarem assim, quem gosta de vôlei? Tu levanta a mão. Só tu, digamos que só tu gosta dos três. Quem gosta de futebol? Tu levanta a mão. Quem gosta de basquete? Tu levanta a mão. Então, se as pessoas simplesmente contarem e somarem todo mundo ali, né? Vão te contar 3 vezes. É como se você valesse por 3 alunos, entende? Sim. Então, para esse erro não acontecer, minha amiga, eles vão ter que te excluir, vão ter que excluir 2 vezes você, né? Porque como você Hum. apareceu 3 vezes na conta, basquete, futebol, vôlei, eles precisam te excluir para que você de fato apareça uma vez só. Porque você é uma pessoa só, certo? Sim. Aquele buraco também é um buraco só. Então a gente tem que, depois de ter somado, depois de ter excluído ele 3 vezes, por causa desse corte, desse corte, desse corte, a gente precisa somar ele 2 vezes, ok? Para ele Sim. aparecer de fato. Tudo bem? Entendeu? Ah, que bom. É um problema bem complexo esse aqui mesmo. Para ensino fundamental, bem complexo. Normal não ter conseguido, tá? Então vamos lá. O volume, vamos chamar, nós queremos achar esse volume aqui. Então, esse volume vai ser o volume do cubo, menos 3 vezes o volume do paralelepípedo, mais 2 vezes o volume da interseção. O volume do cubo você já encontrou para mim, 216, lembra? Sim. Agora, quanto mede os paralelepípedos? 2 por 2 por 6. Lembra disso? Sim. E nós também calculamos que a interseção mede 2 por 2 por 2. Então agora, a tua missão é fazer essa conta aqui para mim, ok? Ah, Foca em ok. fazer cada um desses aqui primeiro, tá? Sim.
Alô, tô esperando tu pegares Alô? na resposta. Ah, tá. É 160, talvez. 160 o quê? Qual? O que exatamente? O Volume. volume é 160. Vamos anotar então. Se você diz, eu tenho confiança em você. 160. Vamos lembrar que nós estávamos querendo resolver a massa. Certo? Você está me ouvindo, será? Tá sim. Tá acompanhando aí? Alô, alô, alô. Tá me ouvindo, Ana? Ixi, acho que caiu a net da Ana. Ana, alô. Oi, acho Oi. que sua net Oi, está oi. meio falha, né? De Tudo bem, novo. tudo bem. É, Olha só, agora a gente tem que resolver essa continha aí, né? Essa continha é bem sim. chata. Bem chata. Vamos fazer o quê, né? Sentar e chorar? Tem que resolver isso aí. Mas como a gente está acabando a aula, né? Vamos aproveitar melhor o tempo e jogar isso numa calculadora. Vamos lá. Opa, deixa eu voltar aqui. É 120, 1620, né? Dividido por 216, Isso. lembra? Vezes 160, deu 1.200. Que era uma das opções, lembra? Isso. Aê, que Uhum. legal. Então veja que faz todo o sentido do mundo que eu fiz, né? Recapitulando rapidamente. Queremos saber a massa do cubo. A equação da massa é essa. Sabendo o volume e a densidade. A gente encontrou a densidade porque, veja, o cubo é o mesmo, só foi cortado, né? Então com essas informações aqui achamos a densidade. Uma vez com a densidade achada, tínhamos que achar o volume. Então a gente pegou o volume de tudo e subtraiu os pedaços aí. Lembrando, esse ponto é muito importante, tem pedaços que repetem. Quando você corta, você repetiu o corte deles. Então a gente teve que somar eles porque eles são interseções. Pensa da coisa que eu falei do futebol, do vôlei e basquete. Não dá para contar você 3 vezes, você é Sim. uma pessoa só. Pode crer. Então, para finalizar a aula, qual que tu queres ver mais especificamente? Tem alguma questão que tu queira ver mais especificamente? Ahn, eu até teria, mas a aula já tá acabando e elas são meio complexas. Ah, relax, vamos ver qual que tu quer ver. Tá. Deixa eu ver aqui. Se não der pra gente terminar, tu termina sozinho depois, eu te dou a ideia, pelo menos. Questão número 15. Eu fiquei a prova inteira nela e eu não tinha conseguido chegar em uma resposta exata. Qual a 15? Isso, a 15. Ah, vamos ver. Ah, que legal, curso técnico de agroecologia. Do IFSC, foi construída uma... Estranho, né? Porque eu dava aula no IFC, que era mais interior, assim. Qual que é a diferença de um IFSC pro IFC? Não sei. É, o IFSC, ele é para o ensino médio, é Instituto Federal de Santa Catarina. Mas tem graduação também no IFSC. Não em Sim, Chapecó, talvez, mas em Joinville, por exemplo, tinha. tem também. Meu pai faz faculdade lá. Só que Pois daí é. eu acho que é da universidade. Alguma diferença tem. Porque quando eu dava aula no IFC, lá de São Bento do Sul, eu era professor da graduação e do médio. E tinha alguma coisa a ver com o fato de ser... Ah, não lembro agora, deixa pra lá. Para pesquisar a produção de hortaliças, curso técnico de agroecologia, foi construído uma estufa com 30 metros de comprimento, 80 metros de largura. Tá bom, um quadradão, né? É, 30 por 8. Ah,
Considerando que 15% da área da referida estufa foi plantada de alfaces, cada unidade de alface com espaço de um quadrado de 25 centímetros, ou seja, quadradinhos de 0,25 por 0,25, certo? Isso. Em 15% da área só, não foi em toda. É. Pô, isso aqui tá bem grande para ser 15%. Fiz besteira. Claro, eu tô só representando, né? São só suposições. Mas tudo bem, vamos deixar a coisa mais bonitinha possível. Vamos dizer que isso aqui é 15%. Podemos dizer que o número de unidades de alface nessa estufa é. Bem, tu não tens ideia de como começar isso? Então, eu calculei a área, depois eu fiz uma conta de regra de 3 para saber a porcentagem exata. Só que eu sempre chegava mais ou menos nos dois resultados. 15% é esse 240, né? É, Vezes 15 por 100. Então é 24 vezes 15 dividido por 10, né? isso. E aí, quanto é que 24 vezes 15 dividido por 10? É, calma aí. Olha só, é aquela dica Shinobi lá que eu te ensinei, hein? 24 vezes 15 é igual a 20 mais 4 vezes 10 mais 5. 200, 100, 40, 20. Certo? Ah, dá para usar nisso também, então. Claro, sempre. Vai ficar 340 mais 20, 360. Então, eu fiz só o 24 vezes 15, que dá 360 dividido por 10, corta, 36. Então, acabamos de pegar 15% da área. Isso. 15% de 240, nossa, meu D ali, igual a 36 metros quadrados, certo? Isso. Tu tinha chegado em 36? Tinha. Isso E eu agora, tinha. como é que tu faz para chegar na quantidade de alface? É, esse foi o problema. Que eu fazia conta, só que eu tava me perdendo das minhas próprias contas. Daí dava, tipo, 300, 3.600, essas coisas. Daí eu nem sei o que que eu fiz direito. Mas agora tu saberia fazer? Porque tu já tem a Tá. área disso aqui, né? É. Isso aí mede 36. Então seria 36 multiplicado por 0,5, 25. Muito malo. A tua ideia agora é encontrar qual é a área de um alface, Ah, sim. que é 0, já que é um quadradinho, né? 0,25 ao quadrado. Quanto que é 0,25 ao quadrado? É multiplicação com vírgula, né? Sim, 25 vezes 25 tu já fez hoje. 625, lembra? sim. Só que não é 25, é 0,25. Daí tu tem que pensar o seguinte, olha só, para fazer de cabeça, entendeu? Eu não sou bom de fazer conta de cabeça. Porque eu não trabalho numa padaria, aquelas moças lá que sabem fazer muito bem a conta. Eu só faço conta com letra. Só que eu penso o seguinte: quando eu estou fazendo uma conta que tem dois números depois da vírgula vezes dois números depois da vírgula, porque é ao quadrado, o que vai acontecer? Tu vai ter como resposta 4 números depois da vírgula. Então aqui já tem 3, põe mais 1, 4. Pronto. A área de um alface é isso, em metros quadrados: 0,0625, ok? Sim, Porque isso tu já sabia, certo? Tu já sabia isso aqui, tu já fez isso hoje. Lá quando a gente fatorou, lembra disso? sim. Pois é. Então tu tem que, tipo, unir tudo que tu viu no dia. Pronto, então essa é a área de um alface. Portanto, a quantidade de alfaces
vai ser a área que elas vão ficar, né, a área da estufa, dividido pela área do alface, certo? Sim. Que vai ser, então, 36, vai ser igual a 36 dividido por esse númerozão ali. Daí, a tua missão é fazer essa divisão e chegar na resposta. Aí não vai dar tempo. Mas vai dar um númerozão, né? Porque quando a gente tem um número pequeno na parte de baixo, a resposta dá bem grande. Beleza? Sim. Então depois tu faça isso e me diga qual foi a resposta, belezinha? Tá bom. Então tá bom, pô, foi muito show a aula hoje, legal mesmo. Dá pra ver que você tá com umas dúvidas de alto nível. Tenho certeza que você vai passar no IFSC sim, tá bom? E assim espero. Então tá bom. Tchau, tchau, valeu! Valeu.